Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos na doutrina espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Pedimos licença para solicitar a todos uma elevação de pensamento durante breves segundos em favor da paz. Muito obrigado. No ano de 1793, em plena primavera parisiense, um homem admirável deveria iniciar uma nova era para as doutrinas psíquicas. Fazia poucas semanas, ele houvera sido nomeado diretor do Hospital de la Bicêtre, que pertencia à Universidade de La Salpêtrière. La Salpêtrière, nessa oportunidade, era considerada uma cidade dentro da cidade de Paris. Possuía uma população de aproximadamente 5.000 pessoas, uma igreja, vários departamentos educacionais, e o hospital de alienados mentais. Por ali passariam mais tarde as melhores referências da ciência médica durante o século XIX e a posteriori. Mas naquele recuado 1793, 4 anos após a Revolução Francesa, a conceituação da doença e da saúde mental era muito embrionária. E por isso mesmo o jovem médico, logo que foi nomeado diretor do hospital, tomou uma atitude que deveria sim definir os rumos do pensamento médico a respeito da esquizofrenia na direção do futuro. E por isso mesmo, considerando o atraso da ciência psiquiátrica naquele então, ele resolveu, de uma maneira audaciosa, adentrar-se pelo hospital na sua área mais perigosa, aquela na qual estavam internados 53 psicopatas portadores de esquizofrenia. Naquela época, a esquizofrenia era considerada uma degenerescência para a qual não havia terapia especializada. Considerada irrecuperável, os seus pacientes eram atirados a celas de horror, onde permaneciam até que a morte mais dolorosa significasse-lhes a maneira da libertação. Por isso mesmo, acompanhado de um serralheiro, o jovem médico chegou àquela parte inferior de La Salpêtrière e, adentrando-se no pavilhão, não pôde ocultar o terror que se lhe estampou na face. Era um prolongamento com várias celas, em um ambiente infecto, clareado debilmente por uma claraboia suja, por onde se adentravam os primeiros raios primaveris que anunciavam nova era na temperatura parisiense. Profundamente constrangido, ele chamou o guarda e pediu que, a partir daquele momento, esclarecia, fossem libertados os portadores de esquizofrenia. O guarda, que na opinião de Victor Hugo é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros, igualmente tomado de surpresa, olhou o médico e redarguiu: mas o senhor não sabe o que me está pedindo? Esses pacientes que aí estão
é a escória da sociedade europeia. São criminosos miseráveis. A maioria deles perdeu totalmente o senso do equilíbrio e da razão. Alguns aí estão internados há mais de 20 anos. Perderam a fala e qualquer manifestação de humanidade. São animais bípedes, temerosos, que deveriam morrer para o bem da sociedade. O jovem médico sorriu e disse depois: a partir de hoje, neste hospital que eu tenho a honra de dirigir, ninguém mais dormirá aprisionado pelo crime de ser portador de uma doença que a ignorância médica resolve manter como uma das suas terríveis incógnitas. Eu exijo que as celas sejam abertas, que seja aberto o cadeado central e as correntes que as prendem umas às outras tombem, porque a partir de agora os esquizofrênicos viverão em liberdade. E o guarda, da sua imensa ignorância, disse: pois eu não abrirei, porque se eu abrir essas celas, esses miseráveis virão repletar este exíguo corredor e depois me matarão. Se eles matarem ao Senhor, o Senhor entrará na história, porque é uma personalidade célebre. Eu sou apenas um cidadão. Acabo de ganhar o meu direito de cidadania com a Revolução de 89 e não irei perder essa liberdade de que agora desfruto. Eu não abrirei as celas. O médico, profundamente tocado na sua sensibilidade, voltou-se para o guarda e pediu-lhe a chave mestra. Mas antes de fazê-lo, olhou para o operário que lhe convidara e disse-lhe: comece a cerrar as correntes. Hoje, esses pacientes dormirão em liberdade. E aquele serralheiro, igualmente ignorante, tomado agora de terror, disse: doutor, eu fui convidado para uma atividade, mas eu não sabia que era isto. Eu não me atrevo. Se eu libertar esses miseráveis, conforme diz o guarda, eles matarão ao guarda que odeiam, matar-me-ão e depois matarão ao Senhor. Eu tenho família, eu sou cidadão parisiense e não irei jogar a minha felicidade nas mãos desses miseráveis loucos. O médico não perdeu a serenidade. Ele deveria ser a madrugada de uma nova era. Aproximou-se da primeira cela e com a chave mestra começou a abri-la. E a próxima. As portas rangiam nos gonzos enferrujados. Aqueles indivíduos de face patibular, hebetados, dominados pela sujeira e com a expressão de transvario, sem entenderem o que acontecia, foram saindo e repletando o corredor. O guarda, agora ferido nos seus brios, correu e começou a ajudar ao médico. O mesmo fez o serralheiro. E menos de uma hora depois, aqueles 53 miseráveis homens e mulheres que haviam perdido o direito a viver, porque a esquizofrenia os devorara, estavam ali sem saberem que fazer da sua vida, olhando-se, emitindo ruídos grotescos, quando destacou-se do meio deles um homem de cabelo basto, branco, a barba hirsuta, que os empurrando dirigiu-se para sob a claraboia, abriu pernas e braços no corredor e começou a trepar parede acima, como se fosse evadir-se, o que era possível, porque a claraboia estava defendida por alguns barretes de ferro. Ele segurou-se daqueles barretes de ferro, oscilou no ar e deu um grito que repercutiu em todos os cantos daquele hospital presídio. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu já não me lembrava da beleza de um raio de sol. E agora, tomado de lágrimas, soltou-se e, rastejando, dirigiu-se até o médico, que estava no topo de uma breve escada de 5 degraus. Abraçou-lhe as pernas e disse-lhe comovidamente:
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por haver me restituído a dignidade perdida. O médico, percebendo que aquele homem havia recuperado a normalidade ou talvez nunca estivesse doente, ergueu pelas axilas, abraçou e disse-lhe comovidamente: sou eu quem te agradece. Eu tinha certeza de que o meu gesto deveria libertar da loucura da esquizofrenia vidas que agora se multiplicarão mundo afora em uma era de esperança. Esse médico chegara ali agitando um pedaço de papel pardo amarelado que ele enrolara. Era a autorização que ele conseguira dos representantes da comunidade parisiense para libertar os esquizofrênicos. Quando ele propôs ao colém do colégio, da universidade, a sua ideia, seus colegas médicos irônicos perguntaram: o que é que tu vais fazer? Curá-los. Afinal, eles estão aqui para ser curados e não para permanecerem prisioneiros. E se tu não lograres a cura, que farás? Amá-los-ei. Demonstrarei que são criaturas humanas, na impossibilidade de uma terapêutica que lhes restitua a saúde mental e o direcionamento emocional. Eu os amarei, porque todos estamos na terra para o milagre do amor. E graças a isso, o jovem doutor Felipe Pinel iniciou uma nova era para a psiquiatria. Logo depois, quando saíram os psicopatas de La Bicêtre, a ideia de Felipe Pinel ganhou a Europa. E na Itália, o doutor Chiarucci procurou subterrâneos medievais dos hospitais de Roma para deles arrancar os alienados mentais que haviam sido encarcerados em louvor da estupidez da criatura humana. Em Londres, também outros psiquiatras foram arrancar das velhas torres ao lado das águas do Tamisa aqueles pacientes que ali estorcegavam na loucura e estavam condenados à morte num catre de presídio miserável, somente porque as criaturas eram presunçosas na sua ignorância. A história da saúde mental é naturalmente a saga de homens e de mulheres extraordinários, porque a partir desse gesto do Dr. Pinel, o século XIX encarregou-se de ampliar os horizontes do conhecimento psiquiátrico, demonstrando essencialmente que o ser humano é uma criatura cerebral. As velhas teorias a respeito de pensar pelo fígado e amar pelo coração começavam a cair, desde quando, um pouco antes, havia sido detectado o neurônio cerebral. A partir daquela oportunidade, quando se pôde perceber pela cerebrologia que a massa encefálica tem finalidades específicas e precípuas para o desenvolvimento físico, emocio, psicológico e fisiológico da criatura humana, havendo uma verdadeira revolução, porque se pôde perceber que essa massa não era amorfa, ela era caracterizada por departamentos específicos que lentamente iriam sendo decodificados. Mais tarde, ali mesmo naquela universidade, problema na área da fala, não conseguia falar senão uma sílaba, té, embora raciocinasse. Fazia 21 anos que ele era portador dessa problemática. Estivera internado várias vezes, e por melhores que fossem as observações do seu aparelho fônico, os médicos detectavam que ele era perfeitamente normal, mas não podia falar. Quando lhe eram apresentadas propostas por escrito, ele as respondia
E toda vez que ele fazia uma pergunta, ele dava uma resposta lógica através da grafia. Mas não podia falar. Era portador de uma afasia. E o jovem médico também foi convidado para atender este homem. Agora portador de uma enfermidade terrível. Estava com uma perna com processo de necrópsia. E deveria amputá-la. Essa necrose avançava terrivelmente pelo seu organismo, ameaçando-lhe a vida. E o médico, quando o observou, percebeu que a cirurgia era inócua, mas ficou tocado com a problemática da voz. Ele se perguntava várias vezes: se eu descobrir por que o chimpanzé tem o cérebro quase semelhante ao do homem, possuindo cordas vocais e não pode falar, eu terei dado um salto na antropologia para poder dignificar a criatura humana. Agora ele estava com o laboratório de uma experiência. Ele operou a perna do senhor Tan. Mas 3 dias depois, o homem morreu. De imediato ele fez uma trepanação craniana, retirou o cérebro e foi estudá-lo à débil luz de um lampião a gás. Qual era o mistério que aquela massa branco-cinzenta encerrava? Porque Monsieur Letin, podendo falar porque as cordas vocais eram perfeitas, por que ele não falava? Na observação que ele aprofundou durante a noite e madrugada ao dia, ele percebeu por fim uma ligeira despigmentação no lado esquerdo do cérebro, na terceira circunvolução frontal esquerda. Seu interesse foi aumentando à medida que ele adentrou o bisturi por essa massa, procurando encontrar a causa daquela tumoração, até que foi encontrar a matriz na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. Então ele gritou: é aqui que a criatura humana fala, é aqui que está o centro da palavra. E a partir desse momento, Paul Pierre Broca identificou o centro da fala do cérebro, que passaria a posteridade com o seu nome, Centro de Broca. O seu entusiasmo foi tão grande que, ao apresentar a tese na Sociedade de Antropologia Francesa, ele também oferecia um prêmio de 100 mil francos ouro a quem comprovasse que ele se houver enganado. O cérebro deixava de ser o enigma para logo se tornar conhecido. Logo depois, na década 1880, 1890, nesse mesmo hospital de la Bicêtre, Jean-Martin Charcot iniciaria uma outra era fantástica para penetrar na intimidade dos depósitos da memória. Ele pesquisava nesse momento a histeria, essa disfunção uterina. Mas será que a criatura humana, diante de certos momentos estressantes, não pode desencadear uma enfermidade fisiológica que hoje nós chamamos somatização? Será que uma enfermidade de natureza fisiológica não pode levar o indivíduo a um transtorno de natureza psicológica? E Jean-Martin Charcot, nas memoráveis sessões de terças-feiras, inicia a experiência da hipnose para descobrir que, além do nosso consciente, há uma área muito próxima na qual estão arquivadas as nossas memórias recentes. O subconsciente. Para aquela universidade será atraído Sigmund Freud, que estava às voltas com as bases da psicanálise, e que a partir de então terá a oportunidade de detectar o inconsciente. Logo depois, a partir de 1905, um discípulo de Freud, fascinado pela realidade do ser inconsciente que somos,
Carl Gustav Jung detecta que este inconsciente se apresenta sob dois aspectos. Aquele de natureza coletiva, o inconsciente universal que nós temos pelo atavismo da hereditariedade, e aquele inconsciente individual que respondem pelos vários problemas de comportamento que afetam a criatura humana. Nesse momento já a psiquiatria havia se adentrado na verdadeira integração da criatura humana diante da ciência. Porque o psiquiatra alemão Emílio Kraepelin, estudando os fenômenos da loucura, estabeleceu que existiam 3 fatores desencadeantes: os de natureza endógena, internos, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas dessas enfermidades, os de natureza exógena, os fatores psicossociais, socioemocionais, socioeconômicos, familiares, de trabalho, de sociedade, de religião, e os traumatismos cranianos como responsáveis genericamente pela loucura. A partir dessas admiráveis experiências, Sigmund Freud publicará no ano de 1900 uma obra marco histórico, na qual ele fala sobre a melancolia e o luto. Quando morre alguém, a depressão que toma conta da criatura humana, mas também a depressão que decorre de perdas, da perda de um afeto, da perda de um emprego, da perda da saúde, da perda de dinheiro, da perda de um objeto, levando o indivíduo a esse mergulho no insondável de si mesmo, perdendo a alegria de viver e desaparecendo o sentido existencial que não raro induz o indivíduo ao suicídio. Mas a esquizofrenia especificamente permaneceu como a grande interrogação por volta de 1911, em um sanatório psiquiátrico de Berlim. Um psicopata que era portador de um transtorno maníaco-depressivo profundo resolveu enforcar-se. Rasgou os lençóis, improvisou uma corda e, ao atar o laço, colocando o pescoço e jogando-se no vazio do quarto, estava debatendo-se quando passa um guarda e, vendo-o, arranca-o daquela situação e salva-o. Para a surpresa dos médicos, ele não morreu, ficou bom da esquizofrenia. Os médicos ficaram surpresos. Mais tarde chegaram a notícia de Viena que uma psicopata que estava no estado quase de ebetação foi levada para um banho porque se negava a banhar-se. E enquanto se debatia na mão dos enfermeiros, ela escorregou, bateu a cabeça na borda da banheira e teve uma concussão cerebral. Consideraram-na morta, levaram-na para um velório. E no momento em que ela estava sendo velada, subitamente ela despertou e fez uma pergunta lógica: aonde está o meu marido? Então os médicos ficaram surpresos, porque aquela psicopata não havia morrido, ficara boa da esquizofrenia. Por volta de 1914, ainda em Berlim, um outro psicopata burlou a vigilância da guarda e atirou-se do 3º andar de um manicômio. Todos acreditavam que ele se esborracharia no solo, despedaçando-se. Mas antes de cair, ele foi amparado pela rede elétrica. Tomou uma alta carga de choques, caiu e ficou bom da esquizofrenia. Então os médicos anotaram qual será a razão: choque elétrico, concussão cerebral, enforcamento, leva o indivíduo a recuperar a saúde mental. E perceberam que nesses 3 episódios havia um fator comum: a falta de oxigênio no cérebro, a anóxia. Eles perceberam que, se fosse possível diminuir a entrada de oxigênio no cérebro, era provável que os pacientes esquizofrênicos
recuperassem a saúde mental. Foi quando o Dr. Seikel, em Viena, apresentou o resultado de um trabalho monumental, curando uma das personalidades mais famosas da época. Em 1933, ele estava dando alta ao grande bailarino russo Nijinsky, que era esquizofrênico. Nijinsky, quando passava os surtos esquizofrênicos, voltava ao palco e deslumbrava o mundo. Depois mergulhava nesse abismo da loucura. E o Dr. Seikel conseguiu curá-lo através de choques úmidos de insulina e de metrazol. Havia conseguido fazer a anóxia cerebral. É verdade que mais tarde Nijinsky tem um surto mais demorado e morre esquizofrênico. Mas para a psiquiatria essa vitória foi de alta magnitude, porque logo depois, em 1935, no Centro Interacadêmico de Budapeste, um outro médico, esse Ladislaus Fomedun, havia percebido que os esquizofrênicos não se tornavam epilépticos e que os epilépticos não tinham surtos esquizofrênicos. A tese hoje é contestada, mas em 1935 ele começou a realizar experiências muito marcantes. Toda vez que morria um esquizofrênico ou um epiléptico, ele retirava o cérebro e começava a estudar. E percebeu que havia uma diferença tópica entre o cérebro de um esquizofrênico e o cérebro de um epiléptico. O que seria? Por que o epiléptico não ficava esquizofrênico? Por causa da convulsão. Quando ele tinha uma convulsão epiléptica, o cérebro ficava sem oxigênio. A esquizofrenia não se instalava. Isso abriu espaço para que no dia 3 de novembro de 1939, quando já se instalara os pródromos da Segunda Guerra Mundial, em um congresso de psiquiatria em Roma, 3 nobres estudiosos apresentassem uma pequena máquina. Os doutores Cerletti, italiano, Kalinowski, russo, e Bini, italiano, estavam sugerindo proceder-se a uma terapêutica através do eletrochoque. Uma pequena máquina com 2 eletrodos de 110 volts, que aplicados nas têmporas do paciente, entre 16 e 24 segundos, provocavam um tipo de convulsão epiléptica, fazendo que o cérebro ficasse sem oxigenação. Começa a história do eletrochoque como terapêutica. Vem a Segunda Guerra Mundial e, ao terminar em 1945, a psicologia foi chamada para estudar a criatura humana, porque os veteranos retornavam do front com transtornos neuróticos, violentados no equilíbrio, agressivos uns, deprimidos outros, e era necessário uma terapêutica psicológica para poder arrancar aqueles traumas perturbadores. A psicologia avançava agora através de uma nova proposta que não estava mais aprisionada nos velhos conceitos freudianos da psicanálise, nem tampouco do behaviorismo, a doutrina comportamentalista. Já se falava de uma psicologia humanista, a necessidade de um melhor entendimento da criatura humana, da compaixão, da solidariedade, do amor e da misericórdia, para atender-se a todo e qualquer alienado mental. Por volta dos anos 50, graças à evolução da farmacologia, surgiram os neurolépticos, os barbitúricos, e graças a eles foi dado um passo avançado para a recuperação do equilíbrio mental. E o eletrochoque, posteriormente, na década de 60, foi aposentando-se lentamente, porquanto se constatou que ele abalava o sistema nervoso central. E os velhos manicômios passaram a receber uma designação mais compatível para não marcar a criatura. Quando alguém voltava à sociedade depois de um manicômio,
assinalado como louco, a sociedade não perdoava, porque a sociedade também é louca e gosta de marcar os indivíduos. Mesmo na família, se costumava dizer, muito cuidado, ele é louco. Ele era louco. Loucura que muitos ainda irão ter antes de morrer. Então, nessa situação, a psicologia sugeriu que se eliminasse o velho nome de manicômio, e surgiram os sanatórios. O sanatório é um lugar especializado para a saúde mental. Porém, na década de 70, graças à evolução da psiquiatria e à visão de uma criatura integral, o ser humano não é mais o cérebro, é uma realidade tridimensional, espírito, perispírito e matéria. A criatura humana é um ser que pensa, e é necessário uma visão transpessoal desse indivíduo, graças ao trabalho extraordinário do Dr. Maslow, nos Estados Unidos, e de uma equipe de psiquiatras corajosos e de cientistas que se propuseram a reformular a velha psicologia. Então, o sanatório passou a ser considerado agora uma clínica de psiquiatria. Era uma forma mais suave, evitava naturalmente aquela marca, aquele complexo de inferioridade. E já dos anos 90, a evolução se fez tão extraordinária que a palavra clínica passou a ser substituída por 3 letras, o SPA. Quando o indivíduo vai para um SPA, nem sempre vai para emagrecer. Se ele é pobre, ele ainda vai para o sanatório. Mas se ele é rico, ele vai para o SPA, que é muito elegante. Então você cuida de emagrecer física e emocionalmente e também financeiramente. Porque os SPAs emagrecem qualquer cofre de economia. Mas houve uma alteração total a respeito da esquizofrenia. A criatura humana da segunda metade do século XX deparou-se com uma outra tragédia que está invadindo o 3º milênio e que se chama depressão. A depressão de tal forma se tornou acelerada que hoje as estatísticas americanas dizem em cada grupo de 10 pessoas, 3 são deprimidas. Se nós olharmos para esse teatro e calcularmos, teremos aqui aproximadamente 300 pessoas no claro escuro da depressão. Mas os outros não sorriam muito não, porque chegarão lá. 30% já foram e os 40% corajosamente chegarão até lá. Porque a depressão tentou-se encontrar um fator desencadeante além daqueles 3. E estabeleceu-se que eram o estresse, eram as lutas da atualidade, a ansiedade que nos está devorando. A ciência que havia penetrado na intimidade da câmara cerebral descobriu que havia 2 substâncias que eram responsáveis pelo nosso humor: a serotonina, a noradrenalina. E naturalmente, descobrindo a causa da depressão, elaborou uma proposta terapêutica de natureza química para enganar o cérebro e fazer que esses neurônios passassem a produzir os específicos neuropeptídeos. Foi a época então do Prozac e de outras substâncias na base do lítio, que agora fazem parte praticamente da nossa agenda diária, para nos libertarmos da depressão, na razão direta em que diminuem os surtos de esquizofrenia. Mas podemos dizer que, felizmente, graças ao avanço da ciência psiquiátrica e da psicologia, através das suas várias ramificações, a saúde mental já vem gozando de dignidade. E mesmo aqueles que se alienam podem adquirir uma boa qualidade de vida, desde que se submetam à terapêutica médica. Nós, latino-americanos, temos uma certa ojeriza por psicólogos, contra psiquiatras, contra psicanalistas,
Muitas vezes pessoas vêm conversar comigo e eu sugiro muito suavemente, depois que ouço o quadro: era bom você procurar um psicólogo. A pessoa reage: mas Divaldo, eu não sou louco. Eu digo: mas vai ficar. Então é bom fazer a terapia preventiva, da mesma forma que nós fazemos um check-up, para evitar que a doença se instale, ou para poder examinar como se encontra o nosso organismo fisiológico. Por que não fazermos periodicamente um check-up de natureza psicológica, psiquiátrica? Porque quando os nossos transtornos e distúrbios começam, a família não nota. Nós vamos nos acostumando com as manias. A pessoa vai modificando, nós vamos aceitando, até quando faz o surto. No momento em que entra no surto, que faz a crise, a família é tomada de surpresa, mas o processo era muito longo. Quem de nós não conhece uma depressão que está muito em moda? A depressão dos aposentados, principalmente masculinos. O homem está acostumado a trabalhar a vida inteira, ir para a rua, e subitamente se aposenta e fica sem ter o que fazer, principalmente os egoístas. Em um mundo onde há tanto o que fazer, há bem do próximo, mas eles aprenderam somente a fazer quando são remunerados. Eles não são úteis, eles são vendáveis. Vendem seu tempo, vendem serviço, não doam. Então ficam dentro de casa. E as pobres das mulheres ficam neuróticas, porque eles ficam transtornados. Ela acende a luz, ele vai atrás e apaga para fazer economia. Ela acende o bico de gás, ele faz, mas é uma extravagância, apaga. Aonde ela vai, aquela sombra desocupada está atrás dela. E então, por favor, mande essa gente trabalhar. Plantar flores no jardim público, ser guarda na porta de escolas para facilitar o trânsito, tornar as suas vidas úteis, para que não se tornem um peso na sociedade, tomado pela depressão, que se converte na depressão senil, que não tem volta. Porque a melhor terapia para qualquer transtorno de natureza emocional e psiquiátrica é o trabalho. Laborterapia, praxisterapia. E mentes que estão preocupadas com as ações do bem, a serotonina, a noradrenalina, são estimuladas e naturalmente o indivíduo se enriquece de saúde, não envelhece. Ao invés de fazer tanta cirurgia plástica e silicone, trabalho. Quando nós trabalhamos, mantemos a juventude. É a melhor receita de juventude. É o trabalho, a alegria de viver, saber-se útil, deitar-se com pleno para o dia seguinte e tornar-se alguém que está construindo a sociedade, conforme adotou o psicólogo americano, observando operários que trabalhavam. Eram operários braçais. Eles carregavam os pequeninos carros com pedras. E no momento em que passava um desses operários, o psicólogo perguntou-lhe: o que é que você está fazendo? E o operário, que era revoltado, gritou-lhe: o senhor é cego, não está vendo que eu estou carregando pedras? Ele sorriu. Veio um segundo e ele perguntou: o que é que você está fazendo? Era um depressivo. Eu estou carregando pedras. Ele adotou. Veio um terceiro e ele perguntou: o que é que você está fazendo? Eu estou construindo aquela catedral. Todos faziam a mesma coisa, de maneira diferente. Um era revoltado, o outro era depressivo, mas o outro era idealista. Na hora que nós colocarmos o idealismo em nossa mente, a vida muda, porque nós mudamos. Já que não nos é possível mudar o mundo, mudemo-nos, e o mundo se torna muito melhor. Mas esta proposta é da ciência espírita, que veio esclarecer a razão dos nossos transtornos psicológicos e dos nossos distúrbios psiquiátricos. Coube a Allan Kardec, desde a publicação em Paris, a 18 de abril de 1857, de O Livro dos Espíritos, decifrar a incógnita da criatura humana. As enfermidades em geral, as tragédias em particular, as ocorrências negativas que sempre acompanham o ser humano, não são punições da divindade, nem desgraças que nos acontecem. São
experiências iluminativas. O Espiritismo veio dizer que somos seres imortais, que mergulhamos no corpo e que saímos do corpo. Adentremos-nos na matéria pela fecundação, saímos da matéria pela desencarnação. E continuemos na vida plena, na condição de semeadores, somos também os colhedores. Depois da insementação, vem inevitavelmente a colheita. E por consequência, cada qual colhe a sementeira que realizou. A infelicidade, conforme a denominamos, é resultado dos nossos atos ignóbeis, das nossas ações perversas ou frívolas, desse prazer que nós temos de prejudicar, de competir, de perseguir. Quem de nós aqui não sente um certo prazer quando vê a queda de alguém que nós antipatizamos? Quem é de nós que não diz, eu já esperava, e dá esse riso de vitória para quebrar a cara logo depois? Porque são leis da fatalidade. Quando nós poderíamos lamentar, como propõe o Dalai Lama, apresentar compaixão, e a doutrina espírita apresentar a caridade. Mesmo aqueles que travam contato com a revelação da imortalidade da alma, qual a transformação moral realizada interiormente, tornamos-nos teóricos. Acreditemos que a alma é imortal, como quem vai a um clube e acredita que aquilo é muito agradável, mas não fazemos o trabalho para, quando desencarnarmos, estarmos bem, e antes de desencarnarmos, vivermos bem. O Espiritismo veio sacudir-nos até as raízes. Você é o autor do seu destino. A felicidade e a desídia, o prazer e as lágrimas, são decorrência dos seus atos. O nosso mecanismo de autodefesa diz, mas eu não me lembro de quando pratiquei o mal, por que eu tenho que pagar agora? Muito bem, mas está perfeitamente consciente de que não pode fazer o mal agora e continua fazendo. Naturalmente vai esquecer-se, porque a reencarnação coloca um véu que nubla, não apaga totalmente, nubla as lembranças, porque todos nós temos intuições, as nossas tendências caracterizam as nossas heranças, a simpatia, a antipatia, o déjà vu, o déjà senti, o déjà raconté dos psicólogos. Tudo isso demonstra que há em nós uma realidade, essência, que é um arquivo. E essas lembranças estão amortecidas, porque se estivessem perfeitamente lúcidas, não suportaríamos. Arrebentaria o nosso equilíbrio psicofísico. Toda vez que temos uma mágoa, um ressentimento, uma dor, uma angústia, como nos atormentam. Se nós nos lembrássemos dos dissabores, das tragédias do ontem, adicionadas com as incertezas e sofrimentos do hoje, o nosso equilíbrio mental, emocional, se desestruturaria. Então a divindade nos dá um leve olvido, para que através desse esquecimento muito suave, possamos edificar o bem em cada etapa da nossa existência. Nas alienações mentais, doente é o espírito, como nas problemáticas fisiológicas. A doença é um estado de vinculação entre o interior, que se abre, e o exterior, que permite o contágio, a manifestação do distúrbio. Na hora em que houver uma recuperação interna, desaparecerão os efeitos externos. A doutrina espírita elucida que em muitos problemas depressivos, em muitos conflitos fóbicos, nos transtornos esquizofrênicos e autistas, se não na totalidade, o espírito é o devedor. Ele imprime através da hereditariedade no código genético a culpa. E quando chega a determinado período que o psiquismo recorda inconscientemente dos atos nefíticos, a culpa aparece e ele entra em depressão. Ele tem um surto, ele faz uma crise esquizofrênica, ele desequilibra. Qual na terapêutica? Médica. A ciência médica merece-nos o maior respeito. No entanto, porque ela está cuidando de efeitos, é necessário irmos à causa, à terapia espírita. A oração, que todas as religiões recomendam.
a meditação, a paciência, a transformação moral para uma mudança de patamar vibratório, para que, saindo desse estado perturbador, alcance outros níveis de consciência e se liberte da canga, porque não estamos na terra para sofrer, estamos na terra para ser felizes. A função da reencarnação é ajudar-nos a liberar-nos dos nossos conflitos para avançarmos na direção de Deus. A nossa fatalidade é a felicidade. O meio de lográ-la é o livre-arbítrio. Podemos fazê-lo como Chico Xavier, ou Madre Teresa de Calcutá, ou Pasteur, ou Francisco de Assis. Mas também poderemos fazer como os belicosos, que estão destruindo nações, com ou sem motivos justos, gerando karmas tormentosos para a terra e para eles próprios. Mas também nós que temos as nossas vinganças pessoais, a nossa crueldade mental, que nos comprazemos com a desgraça alheia e que muitas vezes, ao invés de ajudar, dificultamos o acesso do necessitado e vemos-lo estorcegar na aflição com certa sensação de júbilo, porque ainda não aprendemos a amar. No amor está a chave que nos vai libertar de todas as aflições. O amor é inevitavelmente a terapêutica mais notável para ensejar-nos a saúde integral, a transformação total, porque nesse quadro, aqueles a quem nós prejudicamos e não nos perdoaram, eles voltam e induzem-nos por vingança a esses transtornos psiquiátricos, através das obsessões. As obsessões constituem um capítulo imenso da psicopatologia, que lentamente vai sendo aceita, essa psicopatologia, pela ciência médica. Hoje, a psicologia transpessoal admite perfeitamente a interferência das entidades perversas em nossa conduta e esclarece através da regressão a existências passadas que as causas dos nossos distúrbios estão fincadas na terra do nosso pretérito espiritual. Eu gostaria de contar uma experiência que é muito melhor do que divagação filosófica ou arremedos científicos. Na Mansão do Caminho, nós atendemos 3 vezes por semana as pessoas que nos procuram. Não temos a veleidade de aconselhar a ninguém, porque sabemos que a grande maioria que vem falar conosco já traz a conclusão. Deseja só que nós concordemos. Como muito paciente vai ao médico, só para o médico dizer aquilo que ele quer ouvir. Eu tenho alguns filhos médicos, filhos adotivos, e um deles me diz: tio, lidar com o paciente é algo especial. Você imagine que vem um paciente e nós pedimos exames complementares, fazemos exames de tato, de observação, e os complementares. E ele fica ansioso, porque o paciente quer ter uma doença. E eu agora que já conheço, eu digo: olha, tenho uma má notícia para você. Doutor, é câncer? Muito pior. Doutor, não me diga. É uma notícia, está bem sentado? Estou, mas diga logo o que é. Você não tem nada. É impossível. Eu não tenho nada. Gastar tanto dinheiro e não ter nada. Porque ele quer ter. Esse mecanismo de querer estar doente é uma forma de fugir da responsabilidade, de criar problema para os outros. Porque esses doentes não têm problemas, eles se tornam problemas. E estou agora de gabinete em gabinete médico. Muita gente me disse: Edivaldo, eu já fui a todos os médicos. Não, todos não. Alguns, mais de 20. Mas ninguém acertou com o que eu tenho. A pessoa está feliz da sua desgraça, ninguém acertou. Eu pergunto: e você tomou os remédios? Eu comecei, não deu resultado, eu larguei. Porque o bom para aquele indivíduo é ser doente. Aquilo lhe faz bem, é um masoquismo. Ele se sente tão feliz de ser infeliz que a gente não tem o direito de torná-lo feliz, deixá-lo como está. Então eu sei disso. E anteriormente eu atendia quantos ficavam, às vezes até às 5 da manhã. Graças à evolução do processo psicológico no movimento espírita, através do atendimento fraterno, agora nós somente recebemos os casos mais graves, porque os atendentes fraternos selecionam
e nos encaminham àqueles que eles pensam que eu estaria em condições de atender. Mas antes, digamos há 15 para 16 anos, nós estávamos atendendo quando já mais ou menos 23h30, faltavam umas 8 ou 10 pessoas, chegaram umas personagens estranhas. Uma moça em camisa de forças, um cavalheiro muito agitado e 2 indivíduos muito fortes que eu atribuí serem enfermeiros psiquiátricos. Naquele tempo, a especialização era musculatura, para segurar os doentes. Eles ficaram lá, a paciente, os 2 cavalheiros, e o senhor veio-se até mim. Um homem de 48 anos, moreno. Eu estava atendendo uma senhora, eu atendo de pé, coloco alguns livros ao lado, apoio-me à mesa, e ele me disse: senhor Divaldo, preciso falar-lhe. Eu sorri para ele e disse: um momentinho. Mas, senhor Divaldo, o meu caso é urgente. Eu disse: mas o senhor vai esperar um pouquinho, porque eu estou atendendo essa senhora. Mas, senhor Divaldo, o meu caso é de emergência. E eu disse para a senhora: um momento. Pois não, qual é a emergência? É minha filha. Eu olhei. Qual é o problema dela? Ela está esquizofrênica. E eu perguntei: há quanto tempo? Há 7 meses. Eu digo: então, pode esperar mais meia hora, não é verdade? O senhor aguarda um pouquinho. Mas, senhor Divaldo, mandaram-me aqui. Eu disse: mas ela chegou aqui às 3 da tarde, não foi, minha senhora? Foi, senhor Divaldo. E o senhor está chegando 11h30 da noite, pela lei natural. Mas, senhor Divaldo, e a caridade? Porque essas pessoas são muito bem informadas contra os outros. E a caridade? Eu disse: a caridade consiste em respeitar o direito alheio. Se ela chegou às 3 da tarde, o senhor às 11h30 da noite, a caridade é o senhor dar oportunidade para ela que o merece. E nós estamos perdendo tempo, porque eu não vou atender o senhor agora. A caridade também educa as pessoas mal educadas. Então, se eu espera um pouco, eu atenderei. Mas, senhor Divaldo, eu digo: também não tem problema. Se o senhor não pode esperar, o senhor passa ali na secretaria e pega o dinheiro que pagou e vai embora. Mas eu não paguei nada. Eu digo: então não vejo porque está tão aborrecido. Porque eu estou aqui desde as 5, são 11h30. O senhor chegou agora já de mau humor? Não dá. Afinal, eu atendo 5 vezes por semana, e na primeira que o senhor vem, já vem assim, e estamos perdendo tempo, porque eu não vou atender. Vou atendê-la, atender aqueles, e depois terei muito prazer. Ele ficou muito contrariado, foi para lá, para cá, mas eu não me incomodo. Continuei atendendo, a senhora ficou nervosa, e digo com muita calma: aqui é a casa de Jesus. Quem chega não manobra, ou se submete, ou vai embora. Não botamos convite de entrada, nem sugerimos que saia. Conversei com os outros. 1h30, 2 horas da manhã. Ele estava indócil, eu acabei o último. E então eu dei um sinal para ele: por favor. Ele gritou de lá: e o senhor não pode vir aqui? Eu então disse: meu Deus, eu acho que o doente é ele, não é a filha. Porque há muita gente que sem camisa de força está pior do que o outro. Eu digo: vai ver que é ele que está doente. Eu podia, claro, mas eu fico nessa ponta porque eu deixo uma cadeira para apoiar, não sou mais adolescente. Naquela época eu tinha 60 anos, para me apoiar. Então eu disse: olha, poder eu posso. Mas como eu sei que as pessoas adoram fantasias e mistificações, eu fiz o teste. Sucede que aqui os guias me ajudam. Se eu for, eles não vão. Ele perguntou: é verdade? Eu digo: é verdade. Ele veio correndo. Funcionou. Como a gente gosta de fantasia. Funcionou, eu continuei calmo. E a menina veio mais ou menos empurrada pelos 2 enfermeiros. Eu disse: pois não, meu amigo, as suas ordens. Seu Divaldo, já são 2h30. Eu digo: para mim também são 2h30, não é só para o senhor não. E eu ainda vou viajar 30 quilômetros. O senhor mora aqui, tem um carro muito bom, eu vou de Kombi. Ali estão muitas pessoas me esperando que trabalham na comunidade. Mas isso é secundário, vamos lá, qual é o problema? Senhor Divaldo, é o seguinte: minha filha está esquizofrênica, olhe para ela. Eu olhei. Eu vim aqui a mandado do doutor fulano de tal. Era um psiquiatra famoso. O senhor conhece? Eu digo: não, eu conheço. Eu conhecia realmente. Mas não adiantava nada com isso. Ele mandou que eu procurasse o senhor. Pois não. Ele disse: olha, o caso da sua filha é hereditário, porque você teve uma irmã que era esquizofrênica e morreu no manicômio. Então ele mandou que eu viesse perguntar ao senhor e disse: porque essa gente, esses espíritos, você sabe como é que é, né? Essa gente, então eles às vezes acertam. Vá lá e pergunte. Foi bom porque eu fiquei sabendo o que é que o meu amigo psiquiatra pensava de mim.
Então eu sorri do conceito que ele fez. Ele disse, pois não. E o senhor deseja de mim o quê? Seu Edivaldo, eu desejo o seguinte, que o senhor me diga se minha filha vai ficar boa ou não. Porque se ela não ficar boa, eu a matarei. E depois eu me mato. Eu digo, e eu vou pra cadeia. O seu psiquiatra é que tem que dizer ao senhor se ela vai ficar boa ou não. Porque ele é que é o psiquiatra. Eu sou um terapeuta espiritual. E na visão de um terapeuta espiritual, todo mundo ficará bom depois da morte. Alguns ainda ficam doentes, só na próxima reencarnação é que vão ficar bons. Mas isso é secundário. Qual é o problema da menina? Ela enlouqueceu. Eu disse, pois não. O senhor tire a camisa de força da menina. Porque eu vi que era uma obsessão. Eu percebi o espírito que a estava atenazando. Então tire-lhe a camisa de força. Seu Edivaldo, o senhor acha que eu vou tirar a camisa de força desse monstro? Eu digo, eu acho não, estou determinando. O senhor tem que tirar a camisa de força. Porque aqui é a casa de Jesus. E aqui ninguém vai atendido amarrado. Como o doutor Pinel libertou há mais de 200 anos, eu também. Aqui ninguém fica amarrado. Eu não tiro a camisa de força. Eu digo, eu vou embora. Comecei a arrumar os meus papéis. Ele disse, mas seu Edivaldo... E disse para o enfermeiro, tire você. E correu, ficou na porta lateral. Porque o amor é assim, é muito simpático o amor. Ele tem a sua saída. O enfermeiro me olhou e perguntou-me brutamontes, e se ela quebrar tudo aqui? Eu digo, não se preocupe, está tudo pago. Amanhã nós compramos outro. O senhor é responsável. Eu digo, meu amigo, é claro que eu sou responsável. Tire a camisa de força. Ele foi tirando e ela agitou-se e avançou para mim. Eu estava apoiado. Quando ela veio com os punhos cerrados, ele disse, meu irmão, ela estacou. O pai gritou, seu Edivaldo, é uma moça. Porque ela estava de terninho blue jeans. Eu disse, não me ajude, por favor. Não me ajude. Meu irmão, o espírito parou e olhou-me. Ela também. Eu disse, você está tendo um ato de covardia. Por que você se aproveita da sua aparente invisibilidade para atormentar esta menina? Ele rodopiou e disse, por causa dele. Aquele miserável é o culpado. Meu nome é Celso. Pergunte para ele quem sou. Eu digo, não senhor, eu pergunto para você, ele não me interessa. A questão é entre nós dois. Aquele miserável é meu padrinho de batismo. Minha mãe morreu e deixou-me com 13 anos. Antes de morrer, pediu-lhe que cuidasse de mim. Sabe o que o infame fez? Tornou-me um escravo. Colocou-me na sua panificadora. Eu trabalhei como animal de 5 da manhã até 11 da noite. Dormia sob uma janela que ele colocava no fundo da padaria. E certa feita eu fui requerer os meus direitos. Ele disse que eu não tinha direito nenhum. Deixou-me analfabeto e estúpido. Eu tive tanta ira que então experimentei uma coisa estranha em dormir. Ele definia a morte. Ele deve ter tido uma parada cardíaca ou um infarto do miocárdio. Não saberia dizer. Então eu entrei num mundo escuro, estranho. Eu corria sem cessar e gritava de dores. Não sei quanto tempo se passou e certo dia eu acordei da sala de jantar da sua casa. Ele estava discutindo com ela. Eu, quando vi o infame, fui acometido de ódio e notei que ela assimilou meu ódio. Eu me senti atraído até ela como se eu fosse uma lâmina de metal e ela um imã. Então ela encolerizou-se, eu xinguei. Ela falou. Eu tive impulso de agredi-lo, ela ergueu as mãos. Eu percebi que podia dominá-la. Acerquei-me, golpeei-o. Travamos uma luta. Ele pediu socorro aos empregados, amarrou-a, levou-a para o sanatório e os meus amigos aqui me disseram que já estava morto. Só que a morte não existe. Que eu poderia me vingar. Que ela era um bom instrumento para eu atormentá-lo. Então eu quero matá-lo. Primeiro eu quero que ele a mate. Depois se mate. Para eu esperar do lado de cá. Aí estava a trama. Eu disse, mas Celso, eu até acho que a sua ideia é muito bonita. Veja bem, ele morre, ela morre. Ficam livres de você. Você já pensou em si mesmo? Você me disse que sua mãe morreu e deixou com 13 anos. Você
vários anos, 13 anos a mais. Então, quando foi que você morreu? Não tenho ideia. Diga-me uma data, qualquer coisa. Ele recordou-se de um fato, eu calculei entre 7 e 8 anos. E disse-lhe, bem, então faz 20 anos que sua mãe morreu. Você já viu? Para ele a pergunta causou um grande espanto. Ele disse, não, eu não me lembrava de minha mãe. E não sente saudades dela? É claro que eu sinto saudades. Celso, você não gostaria que sua mãe viesse acariciá-lo? Mas é claro. Você sabe por que você não a sente? Porque o ódio nos coloca em faixas vibratórias muito baixas. E ela é o amor, ela não pode romper. Você terá que sair disso. Eu não lhe peço que perdoe ao seu antigo patrão injusto, mas eu lhe peço que pense em você. Esta menina está sofrendo sem uma causa atual, mas ela tem dívidas perante a lei de Deus, como você também. Você sofreu porque estava em curso nas leis divinas, mas depois eu lhe explicarei isto. Agora o que interessa é sua mãezinha. Ela está aqui, Celso, eu a vejo. Eu estou vendo você, você está vendo meus olhos e os seus. Eu estou vendo sua mãezinha. Você gostaria? Ah, eu gostaria. Lembra-se, Celso, que aqui no Nordeste nossas mães, no tempo que as mães eram mães, nos colocavam no colo e nos ensinavam a orar. Quando elas nos colocavam antes de dormir, contando histórias de Jesus, das personagens bíblicas. Você lembra do Pai Nosso? Ele começou a chorar pelos olhos dela. Lembra-me. Eu digo, dê-me suas mãos. Não, não posso. Dê-me suas mãos. Segurei-as. Estavam frias. Celso, vamos orar. Repita comigo, Pai Nosso que estás nos céus. Ele com a voz titubeante. E mais adiante, perdoa. Não posso, eu não posso perdoar. Eu digo, então desculpe. Nesse momento ele deu um grito, mamãe. A mãe distendeu os braços, ele caiu no seu regaço e a mãe saiu. A menina cambaleou, sentei-a, encostei ao meu quadril, esperei um pouco, alguns segundos. Ela pareceu sair de um letargo, olhou em volta, viu o pai. Papai, estou com fome, papai. Aonde eu estou? Aquele homem violento veio trêmulo. Seu Divaldo, é minha filha. Eu digo, sim, senhor. Ela já está boa? Eu digo, ainda não. Este é o primeiro round, mas ainda temos muita coisa. Temos os salários atrasados do seu empregado que o senhor não pagou. Temos a educação que o senhor não deu. Temos a sua crueldade e outras coisas que sua consciência lhe dirá. Mas é assunto para depois. Agora ela, como é o nome dela? Cibele. Olá, Cibele, tudo bem? Estava sonhando num abismo. Leve-a para casa, meu amigo, e traga-a de volta se lhe aprover. Ou procure uma instituição espírita perto da sua residência. Mas ela necessita de atendimento espírita. Mas se eu Divaldo levar para casa ou para o sanatório, se fosse minha filha, eu levaria para casa. E amanhã telefonaria ao psiquiatra e diria para que ele recomende o que deve fazer. Mas, seu Divaldo, eu digo, meu amigo, o senhor faz o que quiser. Para que me pergunta? Se o senhor quer fazer o que sua cabeça desvairada lhe apraz, leve sua filha para casa que ela está em paz. Amanhã, telefone ao psiquiatra, contrate um clínico para ajudá-la. E ela vai necessitar de continuar tomando os remédios. E traga ou leve-a a uma instituição espírita por alguns anos. Não há milagres. São as leis de Deus. Ele estava ebetado, carregou a filha e saiu. Eu comecei a me arrumar e os dois enfermeiros ficaram ao lado. Aquele da camisa de força ficou agitando a camisa, me olhando meio misterioso. E me perguntou, o senhor já vai? Eu digo, já vou. E nós, o que é que faz? Eu digo, meu filho, você chega lá no hospital e conta. Se eu contar o que eu vi aqui, quem fica internado sou eu, não vou não. Ele disse, você faz o que quiser, porque agora eu vou embora, já são 3 da manhã. Fui-me. No dia seguinte,
eu recebo o telefonema do psiquiatra, porque ele sempre manda e no dia seguinte telefone, é muito meu amigo. E naquele tempo, os telefones eram grampeados, era no tempo da ditadura. Ele me telefonava em código. Pela manhã, lá para as 10, ele me ligou e perguntou, Divaldo, era? Era, sim, senhor. Vai, outra. Quer dizer, era obsessão, vai receber a terapia, outras vezes, sim, senhor. Era o nosso código. Assim começa a saga de Celso e de Cibele. Na terça-feira seguinte, eles voltam, acompanhado da senhora, a mãe de Cibele, descarnada de angústia. Conversei largamente com eles, e quando eles foram saindo, eu disse, agora um momento, eu quero cobrar a consulta. Seu Divaldo, o senhor cobra? O que é que eu vou fazer, né? Cobro. Hoje até relógio cobra, só trabalha com corda, nem que seja atômica. Mas, seu Divaldo, deve ser caro, né? Eu digo, bastante caro. Meu preço é caro, né? Porque ela está ilúcida. Então eu tenho que cobrar algo muito caro. Ele tirou logo o talão de cheque, porque os homens são muito engraçados, muito másculos. Pois não, seu Divaldo, é quanto? Eu digo, um momentinho. Deixa eu fazer um cálculo do tempo que nós gastamos. Deixa eu ver. Bom, eu vou fazer o seguinte. Já que o senhor não tem a menor ideia do que é o Espiritismo, o meu preço, o senhor vai ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Mas, seu Divaldo, o preço é esse? Eu digo, é caríssimo. Porque vai ter que ler aí 409 páginas. E não adianta me dizer que leu sem ler não, porque esse daí eu conheço. E no dia que eu encontrar eu vou perguntar, para ver se o senhor leu. Mas o senhor Divaldo, ele pegou assim o livro, meio com medo, porque o povo tem muito medo de livro. Livro desequilibra muita gente, dá mais livro bom. Então ele segurou, eu digo, é para ler, não é para olhar, não, para ler. A mãezinha, eu dei o Evangelho segundo o Espiritismo, e a ela, o Principiante Espírita. Eles voltaram, começaram a ler, ficamos relacionados. Ela começou a me chamar de tio, era uma menina de 17 anos. 6 meses depois, ela chegou um dia alegrinha, tio Divaldo, no Espiritismo a gente pode namorar? Eu digo, pode e deve namorar, mas com 3 ou 4, com um só não, porque com um se apaixona é perigoso, com vários não, porque não tem cabeça para tantos, então aí é uma distração. Mas por quê? Porque tem um rapaz que está querendo namorar comigo. E você? Ah, eu também quero. Quando namorar era outra coisa. Era namorar. Porque agora, quando é minha namorada, a gente já sabe que é um terror. Era quando namorava. Enamorava-se um do outro. Eu digo, minha filha, é um rapaz, seu Divaldo, ele é lindo e tal. Eu digo, traga aqui. A primeira terapia para namoro é levar no centro espírita para amansar, educar e preparar o lar. Traga aqui. Porque eu pensei que era algum rapaz que quisesse explorá-la emocionalmente ainda em ajustamento. Na outra reunião veio o rapaz. Ela estava com os 17 anos para 18, ele com os 24 para 25. Eu gostei, porque o rapaz um pouquinho mais velho é melhor. Ele chegou e com um pouco de psicologia, eu disse assim, mas que bom, meu filho, hein? Ela me disse que você é amigo. Não, senhor, eu sou namorado dela. Eu digo, esse é homem mesmo, namorado. Assumiu logo. Eu disse, mas que prazer, você deve estar estudando, né? Porque quando está estudando, o namoro não acaba nunca. E quando se forma, vai casar com outra, é sempre assim. Ele disse, está estudando, né? Não, senhor, eu sou administrador de empresa, estou trabalhando na firma X, sou chefe do departamento de Química, no Centro Industrial de Aratu, eu já comecei a calcular quanto ele ganhava. E eu digo, olha, esse está ótimo. E eu disse, mas que bom, volte, o Espiritismo é uma doutrina para jovens, você está no ponto e tal. E ele voltaram. Mais ou menos um ano depois, ela chega muito ansiosa, tio Divaldo, o senhor tem que me ajudar, porque ele diz que sábado vai me pedir em casamento. No tempo que pediam em casamento, parece até que foi coisa de outra encarnação, mas isso aconteceu. Ele vai me pedir em casamento e papai não vai deixar, eu sou filha única. Eu já tinha um bom relacionamento com o seu genitor. Eu disse, qual é a hora que ele vai? 6 da tarde, eu digo, eu vou lá visitar vocês. Prepare um cafezinho que eu vou tomar. Mas diga que ele não entre antes de mim, porque senão entorna. Eu entro, depois ele chega. E assim eu fiz. Cheguei às 18 horas, o senhor me recebeu, mas você aqui, era a primeira vez, eu tenho pouco tempo. Eu digo, pois é, eu estava passando perto, vim tomar um cafezinho, mas que bom. Aí ele chegou. E ela veio, papai, olha, esse aqui é fulano. Um rapaz meio tímido, pálido, de mãos frias, brancas. Ele olhou para o cavalheiro e disse, doutor,
Quem deveria estar aqui era meu pai, mas o meu pai mora no Ceará. Eu digo, não era seu pai não, é você mesmo, porque é você que vai casar com ela, porque aqui seu pai. Aí o meu amigo olha, Divaldo, eu digo, aguenta e agradece a Deus. É rápido, antes que ele se arrependa, imagine. Porque agora ficou, já foi, desapareceu. Não, senhor. Mas Divaldo, ela é tão jovem, que vai casar velha. Com 50 anos, para quê? Tem que casar jovem, porque se não der certo, tem tempo para reconstruir a vida. Ele ficou assim, eu digo, meu filho, mas eu fico tão feliz. Não tenho nada com ela, mas fico tão feliz. Você não acha, fulano? Rapaz, você tem 25 anos, né? Eu calculei bem, eu já sabia. E então, bom, aí teve aquela alegria. 1 ano e meio depois, casam-se. Claro, não casaram na igreja, porque já eram espíritas. Convidaram-me, eu digo, irei ao fórum. A igreja tem um grande respeito, mas como nós não acreditamos nos dogmas, nós respeitamos, mas não praticamos. Passaram-se os meses, a família frequentava as mediúnicas, a paciente revelou uma mediunidade de psicofonia extraordinária. Ela comunica-se em vários idiomas, uma psicofonia fantástica. Certo dia eu estava na reunião mediúnica, quando Celso aparece-me e diz, Divaldo, eu me vou reencarnar. Que bom, Celso. Aqui em Salvador? Sim, em Salvador. Mas que ótimo. Em quem você vai reencarnar? Através dela. Eu digo, não. Isso eu quero ver. Eu quero ver este netinho nos braços de vovô. Eu quero ver. Como diz, eu pago para ver. Pode contar, eu já estou me preparando. Já se haviam passado os 4 anos. Certo dia ela chegou-se, aproximou-se de mim e disse, tio, eu acho, eu digo, com certeza. E vai ser um garoto. Mas eu já sabia, digo, nada, intuição. Vai ser um garoto. Passam-se os meses, de uma madrugada eu estou atendendo, o telefone me chama de urgência. Era um caso de emergência, eu fui correr. Era o meu amigo. Divaldo, nasceu meu netinho. Venha vê-lo. Eu disse, mas são quase 3 da manhã, eu ainda estou atendendo. Você tem que vir aqui. Eu digo, mas eu não posso. É um tormento. Você vem. Eu digo, não vou. Você vem. Eu fui. Então eu fui. Quando cheguei lá, ele deslumbrado. E então a criança recém-nascida, não pode haver nada mais feio do que criança recém-nascida. Mas ninguém diga, porque é o inimigo para outras encarnações. Ele disse, Divaldo, não é lindo? Eu aí me lembrei de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma expressão assim, que beleza, meu Deus. Aí estava tudo interpretado. Eu disse, meu Deus, que beleza. Olha, Divaldo, daqui até aqui é o pai, daqui até aqui é a mãe, daqui até aqui sou eu. Eu olhei, aquele rosto vermelho, inchado, o nariz, os olhos, eu digo, meu Deus, que coisa. Quando ele me foi levar à porta, olha, Divaldo, estou abrindo uma caderneta de poupança. Já havia essa tragédia que chama caderneta de poupança. Estou abrindo uma caderneta de poupança e vou colocar 1 milhão de cruzeiros novos. Eu disse, é pouco. Calculei o que ele devia e digo, é pouco. Mas por que é pouco? Eu digo, olha, coloca mais. O senhor tem bastante dinheiro. Mas ele é o meu herdeiro universal. Eu digo, depois da morte. Esse negócio de dar depois da morte não vale, tem que dar em vida. Quando a gente dá depois da morte, não deu, a gente deixou porque não pôde levar. Dê agora, faça o favor. Então eu vou subir para 2, eu digo, arredonde para 5. Mas eu vou ficar rico, porque isso não abala. Eles me arrependi de ter lhe avisado. Eu digo, não arrependeu não, fique em paz. Muito bem, o menino cresceu e tal. Quando o menino tinha 2 anos, ele estava na Mansão do Caminho, o avô, e me perguntou, Divaldo, quero lhe fazer um pedido que você não vai me negar. Eu já sabia que ia negar, porque quando é assim, eu sorri e disse, pois não, vamos ver. Divaldo, você sabe quem é que está reencarnado como meu neto? Vagamente. É algum dos apóstolos de Jesus? Eu disse, não. Também não é necessário exagerar tanto. Mas é um missionário. Com certeza. Ele tem uma grande missão na terra ao seu lado. Quer dizer que meu neto é um missionário do amor, da caridade e do perdão. Quando o menino completou 4 anos, ele chegou um dia e disse, mas Divaldo,
Esse negócio de reencarnação é turbulento. Você sabe quem é que está reencarnado na condição de meu neto? Eu digo vagamente. Mas por que essa preocupação? Porque é um paradoxo. Eu olho para aquele pedaço de gente, ele me beija e me morde. Ele me abraça e me chuta. Eu digo, é assim mesmo. É o processo da evolução. O senhor terá que educar o canino, o futebolista, vai educando. O menino deve estar agora com uns 13 anos. E ele me pergunta, tio vô, eu me lembro de tanta coisa, tio vô. E um dia ele me disse, eu me lembro de quando você disse, céus. Lembranças da reencarnação. Ela não teve mais nenhum episódio, teve mais 2 filhinhos, é mãe de 3, frequenta a nossa casa. O avô deslumbrado me disse, que bom que eu não dei todos os meus bens para ele, porque vieram mais 2 depois. Eu digo, senhor, então, para ele dá em vida e para os outros o senhor deixa o resto. Mas todo ano coloco a importância que isso são os juros dos nossos débitos espirituais de outras vidas. Então aí está um fato real de loucura por mediunidade obsessiva e da reparação através do amor. O Espiritismo veio, pois, conclamar-nos a uma visão mais profunda a respeito da vida e para dizer que o amor é, em nossa existência, o fundamental. Através do amor nós podemos viajar na direção do infinito. E as nossas manifestações perturbadoras, as depressões, as infelicidades, as angústias, os insucessos econômicos, afetivos, se nós amarmos, mudarão de estrutura, porque quem ama é que é feliz. Eis que eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces, disse Jesus aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos. O que é que nós temos feito? Ao invés do amai-vos, a humanidade está no armar-vos. Armar-vos uns contra os outros. Este é um momento muito grave. A ciência já desenvolveu a sua tarefa, já chegou às conclusões mais elevadas, já está realizando essa psicoterapia da transformação interior. Hoje, várias academias aceitam a interferência da prece como terapia. Já recomendo a presença de terapeutas espirituais. É necessário que neste crepúsculo da cultura, neste momento do ocaso da ética, e neste amanhecer de uma era nova, que os espíritos anunciam como a era do amor, da beleza, da paz, da religião, da arte, apesar desses tormentosos dias que são ainda os reflexos do milênio passado, que nós comecemos a tarefa transformando-nos para melhor, já que não podemos impedir a guerra, nem fazer a paz entre as nações. Façamos a paz com nós mesmos, com nosso filho, com o parceiro dentro de casa, com o amigo, com o chefe, com o companheiro na rua. Que sejamos agentes multiplicadores. Alguém não gosta de mim, não nos preocupemos. O problema é dele, não é meu. Toda vez que alguém que não gosta de mim me vê, fica de mau humor. Portanto, ele é que fica mal, eu fico ótimo. Mas quando sou eu quem não gosta, a coisa muda de figura. Daí a doutrina espírita, repetindo Jesus, traz de volta o Evangelho nessa beleza lineal, para que modifiquemos a terra e a humanidade, a fim de que estes sejam dias semelhantes àquele 1793, quando o Dr. Felipe Pinel libertou os esquizofrênicos do cárcere de La Bicêtre. Que estejamos libertando-nos do cárcere das paixões e amanheça dia novo para a nossa felicidade. São horas muito difíceis. Estamos saturados de queixas, de amarguras e de decepções. Pelo menos por um momento, façamos uma reflexão diferente. Digamos assim: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida,
Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na escuridão, que andam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do cancioneiro, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar e rogar por aqueles que são mutilados, aleijados, deformados, paralisados e não podem andar. Eu oro por eles porque eu sei que depois desta reencarnação eles poderão outra vez bailar. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante que este lar seja uma mansão, ou uma tapera, um ninho, ou uma casa na favela, um bangalô, um grabato de amor, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e quero dizer-te obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.